Fala aí pessoal, eu espero que vocês estejam bem. No vídeo de hoje a gente vai resolver aqui uma questão da Universidade Estadual do Ceará, tá certo? A UES, do vestibular de 2025.2, a questão de número 16. Tava meio sumido aí do canal, mas já tô de volta aí para a gente resolver mais questões. Então bora lá. Um terreno plano é limitado por uma linha fechada na forma de um losango. Se a medida de um dos lados do losango é 20 metros e se a medida de um de seus ângulos internos é de 60 graus, então a medida da área do terreno em metros quadrados é igual a quanto? Beleza. Como a gente sabe, a UES não nos fornece a imagem, então a gente vai ter que montar a figura do zero, beleza? Como ele menciona aí, a figura é um losango, então a gente já vai desenhar aqui. Você tem que lembrar que todo losango possui os lados congruentes. Todos os lados são congruentes, ok? Então, se ele fala aqui que a medida de um dos lados é 20, então aqui vai ser 20, aqui vai ser 20, 20 e 20, beleza? Ele menciona também que a medida de um dos ângulos internos é 60 graus. Então, eu vou dizer que esse carinha aqui de cima é de 60 graus, beleza? Vou colocar até aqui para fora. 60 graus. Show! Só que, pessoal, o losango é um tipo de paralelogramo. O que significa isso, Caio? Que tem uma das propriedades do paralelogramo que os ângulos que são opostos, eles são congruentes. Então, de uma forma mais simplificada, os ângulos que estão um de frente para o outro têm a mesma medida, beleza? Então, se esse cara aqui de azul, ele mede 60, o que está à frente dele, que no caso seria esse aqui de baixo, também vai medir 60 graus, ok? Uma outra propriedade dos paralelogramos é que ângulos consecutivos são suplementares. Caio, o que significa isso? É que ângulos que estão um do lado do outro, a soma deles tem que dar 180 graus, ok? Então, o cara que está ao lado do 60 é esse ângulo aqui de vermelho, beleza? E a soma deles tem que dar 180 graus. Só que eu já tenho 60. Para chegar em 180, eu preciso de mais 120. Então, esse meu ângulo de vermelho aqui, ele mede 120 graus e, consequentemente, o oposto a ele também vai medir 120. Vou só colocar aqui a medida de cada um para fora da figura. 120 e 120. Beleza? Note que ele está pedindo a área do terreno, que é o losango, a área do losango. E para a gente descobrir a área de losango, a gente precisa das duas diagonais, né? Porque é diagonal maior vezes diagonal menor, tudo isso dividido por 2. O produto delas dividido por 2. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou traçar as minhas diagonais. Ó. A diagonal aqui de verde na vertical e uma diagonal aqui na horizontal de laranja. Uma outra propriedade dos paralelogramos é que as diagonais elas se tocam no ponto médio, né? Elas se cruzam no ponto médio. Então, esse pontinho aqui, ó, que é onde elas se cruzam, é um ponto médio. O que é que significa isso, Caio? Que esse segmento de verde todo, ó, ele vai ser subdividido em duas partes exatamente iguais. Então, essa partezinha aqui de cima é exatamente igual essa partezinha aqui de baixo, beleza? Da mesma forma, a diagonal que está na horizontal também vai ser subdividida em partes iguais. Então, esse segmento da esquerda tem a mesma medida que o segmento da direita, beleza? Só que, especificamente do losango, as diagonais se cruzam no ponto médio, beleza? Porque é paralelogramo, mas além disso, elas são perpendiculares entre si. Caio, o que é isso? Elas vão formar ângulos de 90 graus, beleza? Então, estou aqui, quatro ângulos de 90 graus. Show! O que é que a gente vai analisar aqui agora? Eu vou analisar esse triângulozinho aqui, grandão. Pode ser? Esse triângulo grandão, você pode reparar que ele é isósceles. Ó. Ele possui dois lados com a mesma medida. E esse segmentozinho aqui de verde, né, que eu acabei de pintar de preto, ele é a altura desse triângulo. Por quê, Caio? Porque forma ângulo de 90 graus com a base, ok? Então, nos triângulos isósceles, pessoal, as sevianas, né, altura, bíceps e mediana, elas coincidem. Ou seja, se isso daqui é altura, consequentemente,
ela é mediana e ela é bissetriz ao mesmo tempo, beleza? E de fato, ó, aqui dividiu o lado exatamente na metade, a base exatamente na metade, que é o que a mediana faz, e vai dividir esse ângulozinho aqui, ó, na metade também. O todo não é 60. Então, vão ficar duas partes de 30 graus, ok? E se eu já tenho aqui, só olhando para esse triângulozinho, ó, se eu já tenho 30 graus e 90 graus, eu já tenho 120 graus ao todo. Então, esse ângulozinho bem aqui, ele precisa medir 60 graus, ok? Então, se aqui é 60, do outro lado também vai ser 60. E olha só, os ângulos internos desse triângulo grandão são 60, 60 e 60. Logo, esse cara, ele é um triângulo equilátero, beleza? Todos os lados também vão ter a mesma medida. Então, aquela diagonal ali de laranja, ela vai ter uma medida de 20 metros também. Beleza, já descobri uma das diagonais. Caio, como é que eu faço para descobrir a outra? Ora, esse cara aqui, ele não é a altura do triângulo, como eu havia mencionado, esse segmentozinho de verde. Então, se ele é a altura e é um triângulo equilátero, eu consigo achar essa altura pela seguinte relação. A altura de todo o triângulo equilátero, ela é L raiz de 3 sobre 2, beleza? Beleza. Se o meu lado ele é 20, então eu sei que a minha altura ela vai ser 20 raiz de 3 sobre 2, ok? E se eu tenho um 20 em cima multiplicando e um 2 embaixo dividindo, vai dar 10. Então, a minha altura, ou seja, aquela partezinha ali de verde, é 10 raiz de 3, beleza? Então, deixa eu colocar aqui, 10 raiz de 3 para cá. Se essa parte aqui ela é 10 raiz de 3, a aqui de baixo também vai ser 10 raiz de 3 também, porque elas não têm a mesma medida. Pronto, então eu descobri a diagonal grandona aí, essa verde completa. Ela vai ser a soma de 10 raiz de 3 com ele mesmo, que vai me dar 10 mais 10, 20, e o raiz de 3 repete. E agora, então, eu consigo achar a área do losango. Multiplico as diagonais, que uma deu 20 e a outra deu 20 raiz de 3, não é isso? Então, multiplica essas diagonais e divide por 2, beleza? Posso simplificar logo esse 20 com esse 10, sobrando 10 na parte de cima. 10 vezes 20 dá 200, e o raiz de 3 só repete. Então, nosso gabarito aqui é o item C. Só que fica comigo que eu ainda vou te mostrar uma outra solução para essa questão, beleza? Isso aqui é uma das soluções. A gente pode enxergar isso daqui de uma outra perspectiva. Vamos visualizar. Se eu desenhar aqui embaixo o mesmo losango, eu sei que os lados são todos iguais a 20, né? Como fala o enunciado. Vou falar que aquele mesmo ângulo lá de cima é 60 graus. Consequentemente, o de baixo também é 60, né? Pela mesma explicação da resolução anterior. Se eu traçar aqui a diagonal na horizontal, eu vou formar então dois triângulos, né, pessoal? O primeiro e o segundo. E aí, eu posso calcular separadamente a área de cada um desses triângulos, que vão ser exatamente iguais, né, as áreas. E como o losango ele é formado justamente por esses dois triângulos, se eu quero achar a área do losango, que é a área total, basta somar a área do triângulo 1 com a do triângulo 2, concorda? Que aí sim vai me dar a área total. Então, Caio, como é que eu posso fazer isso? Tem uma fórmula para se calcular a área de triângulo que vai ser o produto dos lados vezes o seno do ângulo que está no meio deles, dividido por 2. Eu posso até gravar depois um vídeo explicando o porquê, de onde é que vem essa fórmula, ok? Beleza. Então, se eu for calcular aqui a área desse triângulozinho aí de verde, como é que ficaria? Os lados que eu tenho à disposição, ambos são 20, ó. Então, vai ficar 20 vezes 20
vezes o seno do ângulo que está no meio deles, que nesse caso é os 60 graus. Então, vezes o seno de 60 graus, tudo isso sobre 2. Posso simplificar o 20 com o 2, que vai dar 10. Você sabe que o seno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, eu posso simplificar esse 20 com esse 2, sobra 10. E 10 vezes 10 vai dar 100. 100 o quê? 100 raiz de 3, que foi o que sobrou, né? Só que se eu for calcular a área do triângulo de baixo, os lados são os mesmos e é o mesmo ângulo que está no meio. Logo, a área também vai ser 100 raiz de 3, né? Então, se eu quiser a área total, que é justamente a área do losango formado por essas duas figuras, é só eu somar, então, a área de cada um, ó. 100 raiz de 3 com ele mesmo. Que aí 100 mais 100 dá 200. E o raiz de 3 a gente só repete. E acabou, então. Deu o mesmo gabarito. Opa, aqui não é centímetro não, que é metros quadrados. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha aí com os teus amigos. Comenta aí feedback, né, do que é que eu posso melhorar, de sugestões de vídeos, de questões que a gente poderia resolver. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Falou!